A paz do Senhor, amados, em nome de Jesus, sou Laertes Santos, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez como um canal dele para transmitir a sua bendita, a sua eterna palavra. Eu quero trazer para vocês, se vocês considerarem que seja útil, nós estaremos falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, mas antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, eu queria trazer algumas definições sobre a igreja, para que você possa meditar depois, pegar as referências que serão citadas nessa pregação ou nesse estudo, porque hoje eu quero trazer, na verdade, essa live muito mais com um teor de estudo do que pregação propriamente dito. Eu me dediquei alguns minutos, algumas horas, que estou alguns dias sobre o assunto, e gratuitamente, como recebi de graça eu estou também compartilhando, e aqueles que considerarem que isso possa trazer alguma edificação para a sua vida, e até mesmo para lhe dar ou responder algumas perguntas para aqueles que não consideram ou perderam aí a essência e identidade como igreja. Então vamos meditar sobre o que o Espírito Santo foi testificando no meu coração, e eu fui escrevendo aqui. Eu quero compartilhar de graça para você, que esse estudo possa trazer para você bênção e edificação. Então, antes de entrarmos nas 7 igrejas propriamente dito, eu quero falar aqui sobre o significado da palavra igreja, né? É uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social, porque também estamos aqui socialmente, mas não fica apenas como um corpo social, mas ela também é formada de um corpo espiritual, cujo cabeça da igreja é Cristo Jesus. Ele, sendo o cabeça, ele é o mentor, ele é o Senhor da igreja. Tudo precisa ser feito, conduzido pela orientação do mestre. Então, porque se a igreja fosse apenas um corpo social e exercesse apenas um papel assistencialista, porque a igreja também cumpre esse papel na sociedade, um papel assistencialista, uma ajuda, né? Muitas vezes indo aonde o Estado não vai, fazendo muitas vezes o papel que o Estado não faz e que a igreja faz. Mas se ela só fizesse, se ela fosse apenas uma instituição social, ela poderia ser substituída, né, por qualquer outra ONG, organização social que existe. Também não é só a igreja que exerce tal função, mas ela também transcende, tá, as placas denominacionais. Sabemos que existem muitas denominações, mas todas elas são apenas uma igreja. Não existem as igrejas, né, no sentido aqui de corpo, mas existe o corpo de Cristo, onde as igrejas que são interdenominacionais, mas que elas se convergem em Cristo, se unem, se fundem em Cristo Jesus. Então está além das nossas diferenças doutrinárias. Eu abro aspas aqui, porque existe a doutrina bíblica, e essa é universal, é aquela que deve valer, são parâmetros, padrões, bases teológicas que todos nós temos que ter, porque as que não assim vivem ou assim entendem e compreendem e ensinam, nós chamamos elas de seitas, porque elas estão ensinando outro ensinamento, outro fundamento, e a gente vê na Bíblia mesmo, o próprio Paulo, lá em Gálatas 1:6, falando sobre isso, que nem ele, nem o anjo, nem os outros apóstolos
poderiam criar um outro evangelho além daquele que já tinha sido estabelecido pelos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos diferença de usos e costumes, liturgias de cada denominação, assim como as próprias tribos de Israel eram 12 e elas também tinham as suas peculiaridades, mas todos formavam a congregação do povo de Deus, o povo de Israel. Então, se fosse uma criação humana, a igreja, alguém que criou, alguém que simplesmente inventou, ela não teria subsistido, ela não teria suportado tantas perseguições que perduraram aí por séculos, mas a igreja se mantém viva. Por quê? Porque, na verdade, a pedra da igreja não é homem, a pedra fundamental é o próprio Senhor, e Ele vive e reina para sempre, e Ele tem o controle de todas as coisas. Então, e olha o que o próprio Cristo disse, porque existe, o entendimento de uma igreja, que Cristo que Pedro é a pedra. Mas a Bíblia se explica, e eu não vou aqui no que eu acho, mas o que a própria Bíblia explica a respeito desse assunto. Pedro não pode ser a pedra, um homem não pode ser a pedra da igreja do Senhor. E o próprio Pedro vai apontar para Jesus Cristo. E esse entendimento vem a partir do texto aqui em Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe. Então Jesus começa a fazer algumas perguntas, a interrogar os seus discípulos. Quando Jesus diz assim, olha, andam dizendo, dizem que o Filho do Homem é Elias, lembrando que Elias não tinha morrido, foi arrebatado, que era João Batista que havia ressuscitado, ou um dos profetas do Antigo Testamento que pudessem ter sido ressuscitados e que estão no meio de nós. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, prontamente, ele vai dizer, tu és o Cristo. Cristo é uma palavra do grego, Christos, que é a palavra no hebraico, Mashiach, que é o Messias. Então é a mesma coisa, nomes diferentes, porque de idiomas diferentes, o grego, Christos, no hebraico, Mashiach, mas significando que Messias, ungido, que havia sido profetizado pelos profetas em várias referências no Antigo Testamento. Ele foi profetizado por Isaías, que é o profeta messiânico, mas não somente por Messias, pelo Isaías, mas ele foi o que mais profetizou a respeito de Jesus. Então, quando Pedro dá essa resposta, Jesus vai falar, bem-aventurado és tu, Bar é um prefixo de pai, filho, na verdade, filho de alguém. Então, Bar Jonas significa que Pedro, Simão, que era um nome muito comum antes dele receber esse nome Pedro, de Cristo, Petrus, no grego, ele era filho de Jonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, não foi humanamente, não foi pela filosofia, não foi pelo entendimento judaico, pelo entendimento do Sinédrio, dos fariseus, mas quem te revelou foi o Pai, foi revelação do Eterno, revelação do Espírito Santo. Então, e aí Jesus vai trazer aqui uma afirmação, e ele vai trazer a edificação da sua igreja a partir dessa confissão. Aliás, Jesus estava preparando seus discípulos. Aliás, eles seriam seus sucessores. Eles que dariam continuação ao Evangelho, porque a obra Jesus já tinha feito, ele já tinha colocado ali o fundamento, mas agora caberia aos discípulos difundir, proclamar, evangelizar e ensinar aquilo que eles aprenderam e que receberam de Jesus Cristo. E aí Jesus vai falar, também tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, a gente aprende na escola que quando a gente usa o pronome, demonstrativo, quando a gente diz esta, é porque é algo que está próximo de nós. Quando a gente diz essa, é algo que está perto do outro e longe de nós. Quando Jesus está dizendo esta
sobre esta pedra, a gente pode entender duas coisas aqui. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta, quando eu falo esta caneta, eu estou dizendo esta caneta que está perto de mim. Quando eu digo essa caneta, é aquela caneta que está longe de mim. Então, não era Pedro, mas sim o próprio Jesus, e a própria Bíblia vai explicar isso. Também outro fato que eu quero trazer é a questão de que a confissão de Pedro era tudo que necessitava para a construção da igreja, porque Jesus não ficaria com eles por muito tempo, e era necessário que os discípulos que o seguiam soubessem de fato quem ele era, para que eles dessem continuidade, porque aquilo que eles iriam enfrentar, se eles não tivessem convicção de quem Jesus era, então de fato eles não permaneceriam, se eles não tivessem convicção de que Cristo é o Filho de Deus, o Messias tão aguardado. Então, Jesus é a própria pedra, e vamos buscar isso não no que eu estou dizendo, mas na própria Bíblia. Então, na antiguidade, usavam aquelas pedras, os muros eram feitos de pedras, casas de pedra, e tinha uma pedra que ela era fundamental, a angular, a pedra de esquina, era o parâmetro, a base para todas as outras pedras que viriam depois. Então, Cristo é a pedra fundamental. Cristo é a pedra principal, é a primeira pedra, é a pedra angular, é o padrão, é o parâmetro para a sua igreja. E aonde está escrito isso? Vamos ver que no próprio Salmo também tem muitos salmos messiânicos. Quando a gente usa isso, a gente está dizendo que muitos salmos, eles eram proféticos e falavam sobre o Messias. Quando a gente vai lá no Salmo 118, versículo 22, vai dizer sobre isso. A pedra que os edificadores rejeitaram. Não está falando de Pedro. Quem foi rejeitado pelos edificadores? Isaías 8:14, 28:16 vai falar sobre o mesmo assunto. A pedra que foi rejeitada. Quem foi a pedra que foi rejeitada? Não foi Pedro, foi o próprio Messias. Paulo vai trazer esse versículo de Isaías 8:14, quando ele cita em Romanos 9:33. Efésios 2:20 é interessante que Paulo vai falar assim, sobre o fundamento dos apóstolos. Então, os apóstolos eram o fundamento, eles eram aí, depois dessa base, desse fundamento principal, você começa ali colocando os fundamentos superiores e vai subindo. E é interessante porque Paulo vai dizer assim, sobre os fundamentos dos apóstolos, cuja pedra principal é Cristo. Então os próprios apóstolos nunca falaram que Pedro era a pedra da igreja, mas sempre apontando Mateus 21:42, Marcos 12:10 e Lucas 20:17. Por que eu estou falando essas referências? Para que você vá na sua Bíblia, anote e estude. Não fique somente no que eu estou dizendo, mas vá nas Escrituras, porque é lá que nós encontramos o Cristo que quer se revelar a cada um de nós. Agora eu quero falar sobre a declaração do próprio Pedro, porque já que ele é citado como a pedra, e alguns acreditam que ele seja, em nenhum momento Pedro vai dizer que ele é a pedra da esquina. Pelo contrário, Atos capítulo 4, versículo 11, quando Pedro está pregando, ele vai dizer que Cristo, ele era a pedra que os edificadores haviam rejeitado e que não havia nenhum nome, nem no céu, nem embaixo na terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O próprio Pedro vai dizer em 1 Pedro, na sua carta, no capítulo 2, versículo 7, quando ele vai dizer, nos acheguemos como pedras vivas para Cristo, que é a pedra angular. Então ele nunca reivindicou tal título, porque desde o Velho Testamento, das profecias messiânicas, nunca apontou para Pedro, mas apontava para o próprio Jesus. Ele é a pedra da igreja. Então, na igreja, judeus e gentios, Gentios não é no adjetivo, porque quando a gente pensa em gentil, para quem não conhece a linguagem bíblica,
pode pensar que seja aquela pessoa, né, educada, solícita. Não, não. Aqui não é o gentil com L, é os gentios, os pagãos. Então, na igreja que Cristo edificou, não haveria diferença entre judeu e gentil. Não, porque em Cristo todos nos tornaríamos um só corpo, uma só família, mediante a obra que Cristo realizou. Vai em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, você vai ver isso, falando claramente que em Cristo toda a separação, toda a barreira caiu por terra, os muros da divisão que dividiam o judeu do gentil em Cristo. Judeu e gentil é um povo só, é o povo de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus. E a igreja não é um plano B. O que você quer dizer com isso? Não é que a igreja foi pensada por Deus. Deus não é igual a gente, que precisa de tempo em tempo fazer aí um realinhamento ou criar um plano emergencial porque algo não deu certo, algo planejado que não deu certo, e a gente precisa fazer uma reunião urgente, né, extraordinária. Aí você faz uma reunião extraordinária que não estava no cronograma da empresa, porque houve ali algo que não estava planejado, e de repente Deus teve que juntar a trindade, os anjos, e falar: agora o que vocês acham? Deus não precisa da opinião dos anjos, Deus não precisa da opinião dos homens. Deus é onisciente, Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a presciência, Ele tem a onisciência, presciência. Antes que tudo existisse, Deus já conhecia e sabia de todos os mistérios. Onisciência, Deus conhece todos os mistérios, inclusive do nosso coração. A palavra nem saiu à nossa boca e Deus, de forma extraordinária, Ele já sabe o que vamos dizer. O próprio salmista, ele vai expressar admiração, né? Quando ele diz assim, que eu estava informe no ventre da minha mãe, tu já conhecia todos os meus dias. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa. A gente apenas era um embrião, não tinha formação, mas Deus já sabia de todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus que precisa de plano B. Ele já sabe de todas as coisas. Sabia que o homem iria falhar, mas antes que o homem falhasse, a Bíblia vai dizer que Jesus era o Cordeiro que já foi morto desde antes da fundação. Antes de Deus criar o mundo, o Cordeiro já estava ali determinado que ele morresse em nosso lugar. E isso que é tremendo, servir um Deus que tem o controle de todas as coisas, isso nos dá segurança, isso nos dá um sentimento de plenitude, de paz, de saber, eu perco o controle das coisas, mas o meu Deus, Ele nunca perdeu e nunca perderá o controle das coisas. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, porque muitas vezes a gente fica cheio de achismo ou de opiniões. Deus não precisa da nossa opinião ou do nosso achismo, Ele precisa que a gente creia. Como que eu posso crer naquilo que eu não ouvi? A Bíblia diz, Romanos 10:17, como que eu posso acreditar, né? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como crerão naquilo que não ouviram? Como que a pessoa pode crer se ela não está sendo ensinada, se ela não está sendo instruída? Eu estou te compartilhando aqui a palavra de Deus. Vai na Escritura e você vai ver que tudo que eu estou falando está fundamentado na nossa regra de fé, na palavra de Deus. Vai lá que você vai se sentir mais seguro num mundo tão volátil que parece uma areia movediça, onde nada aqui está sustentado e seguro, mas nós que cremos em Deus estamos sustentados em promessas eternas, porque Deus é imutável, Ele não muda, é impossível que Ele minta. Quando nós nos aproximamos de Deus no conhecimento certo da palavra de Deus, você não vai mais ter medo do futuro, do amanhã. Você sabe em quem você está crendo. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz a respeito da igreja.
Paulo, de forma tremenda, profunda, ele traz para a gente, para que a igreja, a multiforme sabedoria, o que é multiforme não se encaixa numa forma, é multiforme, multifaceta. Deus, às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus não cabe dentro de uma caixa. Ele não coube nem dentro do templo que Salomão preparou para ele. A Bíblia diz que ele está assentado nos céus e a terra é os cabelos de seus pés. Deus não cabe na mente humana, tão limitado. Deus está além, Ele está além. E olha só, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida. Então ela não era conhecida, se tornou conhecida agora. A igreja não era conhecida nem dos anjos, nem principais e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Os anjos têm o conhecimento em relação a nós, eles têm uma sabedoria tremenda, claro, que está além da nossa sabedoria. Eles são extremamente sábios e inteligentes, mas eles não têm toda a sabedoria. Tinha muitas coisas que estavam vedados para eles. Olha só, eles não conheciam a igreja, eles não sabiam, porque Deus não tinha revelado. Eles são criatura. Deus não tem obrigação de revelar tudo para as suas criaturas. Deus, ele é Deus. Às vezes a gente quer colocar Deus num patamar de igualdade. Deus é soberano, Ele está acima de nós. E aí eu quero falar sobre os desigrejados, porque muitos vão dizer assim, não faço parte de uma igreja, pois não há necessidade dela para ter o contato com Deus. É claro que nós precisamos ter o nosso relacionamento íntimo, pessoal, é intransferível, claro que é. Deus quer se relacionar na individualidade do ser humano, claro. O Eterno quer se revelar a cada um de nós. Agora, como que você sabe que está agradando o Senhor? Apenas pautado no que você acha? Por exemplo, eu não conheço uma pessoa e de repente eu compro um presente para ela. Ela detesta flores, ela odeia flores, hein? Aliás, essa pessoa tem até alergia a flores. E aí você não conhece, aí você fala, não, mas eu não preciso, eu vou e compro uma flor. Quem não gosta de flor? Aí você vai lá e dá aquela flor para aquela pessoa. Aí aquela pessoa é alérgica e ela começa a passar mal. E aí você fica, meu Deus do céu, você não sabe o que agrada a Deus pautado nos seus sentimentos. Você só vai conhecer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, pautado nas Escrituras. E sabe o que a igreja faz? Uma das coisas mais importantes que nós fazemos é justamente trazer sempre a palavra de Deus, para nós não nos esquecermos. Quando nós nos reunimos nos nossos cultos, o que é mais importante no culto é a palavra, é porque é ali que a gente é orientado para conhecer o que de fato Deus gosta e não o que a gente acha que Ele gosta. Porque muitas vezes a gente acha que Ele gosta disso, mas Ele não gosta, Ele repudia isso, Ele abomina isso. E aí muita gente acha, eu não preciso, precisa sim, pois Deus estabelece padrões para se relacionar com Ele, porque Deus é santo e Ele diz que sejam santos como o vosso Pai Celestial é santo. A Bíblia fala em Hebreus 12:14, buscai ou segui a paz com todos e ao mesmo tempo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem uma vida santificada à luz das Escrituras, ninguém verá o Senhor. Então não pense que você, no seu mundinho, do seu jeitinho, que você vai agradar a Deus, porque a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundície. Nós não somos perfeitos diante de Deus, por isso que Jesus veio. Então Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se eu sou uma pessoa carnal, se eu só gosto, por exemplo, meu irmão, se eu não gosto da palavra de Deus, se eu não gosto da Bíblia, se eu não gosto de louvores, se você não gosta daquilo que Deus estabeleceu, como que você é uma pessoa espiritual? Então é uma falta de quê? De consciência, de juízo, de entendimento, porque não faz sentido. Se eu não gosto das coisas que estão na Bíblia e que Deus define como padrão,
como que eu posso dizer que eu estou agradando ao Senhor? Ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, você sabe que ele exige dos adoradores o novo nascimento. Porque aquele que não nascer de novo, não houver um novo nascimento, não pode entrar no reino de Deus. Está lá em João. É só você ler João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Não sou eu que estou dizendo. Porque o que é carne é carne. Jesus vai definir isso falando com Nicodemo. E o que é espírito, o que é espírito. Então, meu irmão, não fica dúvida. Porque, olha só, eu vou dar um exemplo. Um animal herbívoro e um animal carnívoro. O animal carnívoro gosta do quê? Não fica difícil. Carnívoro gosta de carne. Herbívoro gosta de folhas, de frutos, não é isso? Então, meu irmão, a minha natureza, ela vai identificar, ela vai revelar quem eu sou. Porque no final das contas, se eu sou espiritual, eu vou ter prazer pelas coisas espirituais. Se eu sou carnal, eu vou gostar daquilo que é carnal. Então não tem dúvida em relação a isso. Mas muitas vezes a gente quer enganar a gente mesmo. Então é impossível se tornar espiritual sem ler, sem ouvir, sem meditar nas escrituras. É impossível ser uma pessoa espiritual se eu não estiver em contato com as escrituras sagradas. Não adianta eu me enganar. Salmo 119, verso 9, vai dizer: como o jovem pode purificar o seu caminho? Observando o seu caminho através das escrituras. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, porque a palavra, ela é o nosso manual, é a nossa orientação. Se não está guardada aqui, logo eu vou pecar. O que a palavra de Deus diz? Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Sem a palavra a gente vai andar na escuridão, sem compreensão da verdade. O que Jesus orou em João 17:17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aonde nós somos santificados? Na verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Se eu não tiver conexão direta com a palavra de Deus, não haverá santidade, nem novo nascimento. Eu não serei espiritual, não se engane. João 8:32. Conhecereis a verdade. Se eu conhecereis, é porque eu não conheço. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, não se atém ou não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes de consultar e de andar e de buscar o conselho dos ímpios, sabe o que ele faz? Ele medita na lei do Senhor. E ele tem prazer, tá? Ele tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. É o que a Bíblia diz. João 5:39. Examinar. Quando você vai ao médico, e aí muitos médicos simplesmente falam, é virose, e nem olha para você. Ele não te examinou. Ele apenas disse para você de algo que era comum, e ele nem teve o trabalho de falar, vai lá fazer o exame de sangue, vai lá fazer um raio-x, vai. Não, ele simplesmente prescreveu ali o remédio e mandou você embora. Muitas vezes a gente pega a Bíblia, lê ali qualquer coisa, um versículo, li a Bíblia, amém, já li e está tudo bem. É assim que Jesus nos ensinou? Não. Examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras é comparar o velho com o novo, as profecias com o cumprimento, os mandamentos, as doutrinas, tudo aquilo que é importante. Examinar, me aprofundar em conhecer, porque ele diz assim, porque vocês vão me conhecer na Bíblia. Sabe onde eu conheço Jesus? Não é no que as pessoas falam, é nas Escrituras que vocês me conhecerão, porque são elas que testificam de mim. Desde a antiga aliança, desde o Velho Testamento, as profecias apontavam para ele.
Ele é o centro. A Bíblia é cristocêntrica. A minha pregação deve ser cristocêntrica e não humanista. Eu não prego para agradar os homens. Eu prego para que os homens voltem-se para Deus e agradem a Deus, porque Deus é o centro e não o homem. Deus é a resposta e não o homem. Deus é poderoso e não o homem. Deus é imutável e não o homem. Deus é eterno e não o homem. Então, a centralidade da nossa pregação não é o homem, mas é Deus que chama o homem ao arrependimento. Quanto tempo você se dedica na meditação das Escrituras? Aí muita gente vai dizer, mas tem muita gente falsa na igreja. A falsidade está no mundo, em qualquer parte a gente vai ver, de fato. Lá tem isso e aquilo. Verdade, tem muita gente na igreja dessa forma. Tem muitos problemas, sim. A gente não vai aqui tampar o sol com a peneira. Porém, de onde vêm essas pessoas que estão na igreja? Uma grande parte vem do mundo, de onde elas saíram, e elas trazem do mundo os problemas do mundo. E infelizmente muita gente saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu de dentro dela. O problema é que eu saio do mundo, mas o mundo nunca saiu de dentro de mim. O problema é que eu estou na igreja, mas não sou igreja. O problema é que eu faço parte de uma denominação A, mas Cristo não é o meu Senhor. Então, se eu estou na igreja, mas nunca de fato passei pelo novo nascimento, eu continuarei com aquelas mesmas coisas que eu trouxe do mundo. E aí, não nasceram de novo. É necessário um novo nascimento. Israel, por exemplo, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. Então esse que é o problema. A gente sai daquele lugar, mas o lugar, eles sentiam saudade. É aquela pessoa, vem para a igreja, mas ele tem saudade das orgias, tem saudade das mentiras, tem saudade das piadas sujas, tem saudade da prostituição, da idolatria, da promiscuidade. Ele sempre tem saudade. Então não houve nascimento, porque o que eu tenho saudade é do céu. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Disse Paulo, olha só o que Paulo diz: o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, esse que é o modelo. O mundo não me serve mais. Eu falo a verdade. Eu não me vejo nesse sistema. Eu não me vejo longe de Cristo um só minuto. Por quê? Porque independente de passar por lutas e dificuldades como todo ser humano passa, mas eu não me vejo longe de Cristo. Ele é tudo para mim. Olha a diferença. Porque muita gente fala para Jesus: Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu vou pegar minha mala e estou indo embora. Ele nunca nasceu de novo. Ele não compreendeu quem ele é em Deus. Ele não teve novo nascimento. O Espírito de Deus não testificou no Espírito dele que ele é filho de Deus, que ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Vai lá em Gálatas 2:20, vai em Gálatas 6:14 ao 17. 2:20 diz: já estou crucificado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que a Bíblia diz sobre deixar de congregar? Meu irmão, depois, se você quiser, volte essa mensagem, reflita sobre o que eu estou dizendo, porque é necessário que a gente conheça a verdade, a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer: não deixemos de congregar. Está lá em Hebreus 10, que muitos estavam deixando de congregar. Qual é a minha justificativa para deixar de congregar? Ah, porque o meu irmão fez isso, porque o fulano disse isso, porque o ciclano, meu irmão. A Bíblia fala assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, procuremos encorajar-nos, nos encorajar mutuamente, né? Um ao outro. Hoje eu te encorajo, amanhã você me encoraja. Hoje você precisa, talvez amanhã eu precise. E é um encorajando o outro, porque todos nós precisamos um do outro e todos precisamos de Cristo. Ainda mais quando vês que o dia se aproxima, Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos.
Perseverar é permanecer, é persistir na doutrina dos apóstolos. Permaneciam na doutrina. Sem doutrina, sem profecia, sem ensino, o povo perece. O meu povo, disse o Senhor através de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, foi destruído porque faltou o conhecimento, porque rejeitaram, e Deus ainda vai falar, eles rejeitaram, os sacerdotes e o povo rejeitaram. Muitas vezes não é falta de conhecimento, não. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas rejeitamos a palavra. Cuidado, porque Deus levantou os profetas que saíam pelas ruas de madrugada advertindo o povo, e eles não ouviram, e o fim veio, porque não somente não entenderam, eles não quiseram entender, eles rejeitaram a palavra, não quiseram se converter, não quiseram se arrepender, e aí veio as consequências. Então a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, koinonia, havia comunhão, eles eram comuns, era uma comunidade. Havia ali, era como a batata, separada é batata, mas ela, quando vira um purê, ela se torna uma coisa só. Eles se tornaram um purê espiritual, todos no Senhor, unidos no mesmo propósito, no partir do pão e nas orações. Vai em Atos 2, do versículo 42 ao 46, perseveravam no templo, nas orações. Na igreja, irmãos, somos edificados mutuamente, através dos dons que o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, dá a cada um como ele quer. Não quer o dom do outro, é o Espírito que decide, é ele que determina. É ele, é soberano, a vontade é dele. Então, através dos dons, dos talentos, do ministério, Efésios 4, 11, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores, pastores, para a edificação do corpo, para que todos cheguemos ao aperfeiçoamento dos santos, ao conhecimento da verdade, à estatura de varão perfeito. É isso, por isso que estamos juntos ali, um edificando o outro, através da palavra, através da oração, através do louvor, da intercessão, do cuidado, do abraço, de estar ali congregados. Meu irmão, estamos ali, não é apenas um vínculo social, é um vínculo espiritual, mas que também Deus vai usar da questão humana, social, porque precisamos estar com pessoas. É como você pegar a brasa, ela tá ali incandescente, você tira ela do braseiro ou da churrasqueira, ela vai se apagar. É assim, enquanto a gente está no braseiro, enquanto a gente está ali no meio dos irmãos, congregando, ali estamos avivados, somos mutuamente ali encorajados, estimulados, reanimados. Mas quando a gente começa a sair, a gente começa a se esfriar. Então é preciso estar dentro do fogo, ali o fogo não pode apagar. E ele continua dizendo, precisamos também exercer perdão, misericórdia, aprendendo a suportar os fracos, se é que de fato o outro é fraco, ou eu que assim o veja, mas de fato a Bíblia fala que suportai os fracos na fé. Então, fazendo isso, tudo isso só é possível através do amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Então, quando em igreja reunimos-nos, edificamos-nos uns aos outros, exortamos-nos uns aos outros, cuidamos uns aos outros, assistimos uns aos outros, e assim intercedendo, orando, perdoando, sendo misericordiosos uns para com os outros, fazendo isso como uma família, como a família de Jesus Cristo. Então nós iremos alcançar o que Deus deseja de cada um de nós. Igreja também significa, então, na palavra eclésia ou eclesia, que é uma assembleia reunida, de cidadãos de uma cidade. Então a definição é essa da palavra inicialmente, a etimologia, mas que ela vai trazer um sentido espiritual para nós. O que Cristo queria dizer quando ele nos chama de eclésia? Eclésia, ela é chamada para fora. Então Deus não nos chamou para ficarmos ali nas quatro paredes
e ali somente indo, louvando, cantando, adorando, acabou o culto, acabou tudo, não. Somos chamados para fora. Eclésia, a congregação dos santos é chamada. Lembra aqui, fazendo aqui uma alusão, eles estão ali no cenáculo, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre ele, e havia uma promessa justamente sobre ele. Agora eles saem dali de dentro e começam a pregar, a evangelizar, porque Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Vamos lá em Mateus e Marcos. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15. E Mateus ainda diz: ide fazer discípulos. Não é só ganhar para Cristo, mas agora você vai ter que ensinar, você vai ter que instruir, você vai ter que discipular. E olha o que a Bíblia fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E aí lá isso é Lucas 24, 49, e o próprio Lucas, dando continuidade, em Atos capítulo 1, 8, ele vai dizer assim, ó: e sereis as minhas testemunhas quando do alto forem revestidos de poder. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, na verdade, a eclésia, ela é chamada para fora das quatro paredes, para fora do cenáculo, para fora da nossa denominação, da nossa congregação, para fora. Precisamos pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, usando a internet, pregando para o vizinho, sendo também uma carta viva, uma pregação viva através das nossas atitudes. Somos chamados para fora e não para ficar ali naquele mundinho. Não, somos chamados para evangelizar os pobres, né? Porque Cristo significa, né? Jesus, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Lucas 4, Isaías 61, que é a profecia. E ele me ungiu para. Então a gente quer ser cheio de unção. Deus, derrama unção, derrama poder. Queremos unção para quê? Para demonstrar ali na igreja ou para usar esse poder que ele deu para os discípulos, para com eloquência, para com dinamismo, para com fervor, intrepidez, coragem, com amor e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como em Israel, que era a congregação de Deus, tinha muitos problemas, mas os profetas, os atalaias, perseveraram, tá? No chamado, permaneceram no chamado. Ninguém saiu, eu vou sair da igreja por causa disso. Não, permaneceram em Israel, chamando o povo, pregando, sendo a diferença. Porque como o próprio Elias: ei, chegai-vos a Deus, chegai-vos a mim. Quem é de Deus, quem é de Baal, toma a sua decisão. Mas eu estou aqui, estou pregando a verdade, ensinando. Aí, não, eu vou sair porque está assim, e o mundo está pior. Aí o que eu vejo, aí os filhos vão para o mundo, não tem referência com Deus, daqui a pouco o filho está mergulhado nesse mundo podre, nesse mundo perdido, e aí depois vai chorar, porque vai perder o filho para o mundo, porque a igreja não é perfeita de fato, mas o mundo está ali, já é do maligno, mas a igreja, Cristo está no meio dela. Minha bateria está acabando, eu vou adiantar para concluir essa nossa meditação. Oséias capítulo 6, 1 diz: vinde, voltemos ao Senhor. Jeremias 44, versículo 4 diz que Deus levantou os profetas que madrugavam, chamando o povo ao arrependimento. O próprio Jesus lançou isso no rosto dele: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Você não quis, vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Então, já viu aquela galinha quando começa a sair um monte de pintinho e dizem que pata de galinha não mata pintinho, né? Jesus, de forma tão humilde, vai se comparar a uma galinha aqui, dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, vocês não quiseram, vocês rejeitaram. E aí veio o mal. Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e depois do ano 70 eles começaram a ser perseguidos de forma terríveis, mortos. A gente sabe do Holocausto, que foi algo terrível, e eles foram perseguidos em todas as nações onde chegaram.
porque muitas vezes rejeitaram o Filho de Deus. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53:1. Jesus nos diz: mas tem problema. Jesus não nos enganou, ele falou que tem joio no meio do trigo. Tem trigo, mas também tem joio. Vai tirar agora? Não, só vai separar o joio do trigo no dia da semeadura, no dia em que Deus mandar os anjos separarem o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Sim, haverá um dia de separação. Agora vamos ter que conviver, joio e trigo junto. O próprio Jesus falou, meu irmão, ele nos advertiu. Por que nos escandalizamos? Sabe por que nos escandalizamos? Porque paramos ou lemos e não entendemos. Porque está tudo aqui diante de nós. Porque isso? Jesus não nos enganou. Haveriam falsos apóstolos, falsos profetas. Mateus 24, vai lá, meu irmão. Está escandalizado? Por que se Jesus nos advertiu acerca de tudo isso? Vejamos as parábolas das 10 virgens. 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. Considere o que ele disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé nela? Olha, pergunta Jesus. Olha que pergunta. Será que quando ele voltar, ele encontrará gente que tenha fé? Porque, meu irmão, como está a sua fé? A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, Abacuque 2,4. Também vamos encontrar isso em Gálatas e também em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Também vamos encontrar que o justo viverá pela fé. Reflita nas cartas dos apóstolos, advertindo a igreja. Haviam muitos problemas e eles estavam ali, combatendo o bom combate. Lembra da igreja de Corinto? A gente fica buscando dons. A igreja que tem muito dom, muito talento. Cuidado, a igreja que mais tinha dons na Bíblia, ela foi considerada ali como uma igreja carnal e infantil. A igreja de Corinto, vai lá, cheio de dons, cheio de profeta, dons de todo tipo de jeito. Era uma igreja rica em dons, porém uma igreja carnal. Havia dissensões, imoralidade sexual, havia divisões, havia coisas terríveis naquela igreja. E Paulo teve que mandar carta combatendo, corrigindo aquela igreja. Então, se naquele tempo tinha isso, você acha que hoje estamos vivendo um tempo diferente? Então, e Paulo vai dizer: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, pois vos desposei, ou vos separei, preparei, como uma virgem a um só esposo, ou Cristo, para apresentar a ele, como virgem pura, santificada, lavada no sangue do Cordeiro, que não está aqui se sujando com as coisas dessa vida, mas está se purificando através do Espírito Santo. Vai lá, 2 Coríntios 11:2. Agora, meu irmão, já caminhando para o final, porque essa introdução estaremos falando das 7 igrejas da Ásia Menor. O que tem nelas que nos identificamos? Quais são as virtudes que precisamos cultivar, que elas têm? E quais são os defeitos que precisamos corrigir? Ou pelo menos, se nós não temos, fugir desse defeito. Então agora adentraremos nas cartas escritas e enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Suas qualidades e deficiências, em que nos identificamos com ela. Estaremos meditando nelas. Sou Laerte Santos, e a partir dos dias subsequentes, estarei falando cada dia de uma igreja. Vamos começar falando sobre a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça. Sou Laerte Santos, servo de Jesus Cristo. A paz do Senhor.